Graça e paz a todos e todas. Nós estamos iniciando mais um devocional para a vida, hoje com o tema É Tempo de um Novo Começo. Depois de tantas chuvas, de tantos desastres, de tantas perdas, é tempo de pensarmos em começar de novo. Mas começar de novo não no sentido de restaurar as perdas materiais, mas principalmente a questão das perdas pessoais e ver como cada um de nós, como cada pessoa que em meio às perdas, em meio aos problemas, em meio a necessidades, em meio a tanta angústia, em meio a tanto problema, como começar novamente a olhar a vida com alguma esperança. Essa aqui é a questão que nós precisamos nos colocar nesse momento tão drástico, nesse momento tão complexo, nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos na vida. O texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, na Nova Versão Internacional, diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Boa vontade de Deus para conosco. E Ele é quem efetua em nós o querer e o realizar, de acordo com essa vontade, essa boa vontade dele para conosco. Para um novo começo, nós precisamos estar dispostos a deixar para trás tudo aquilo que não é verdade e deixar de lado também as mentiras no futuro, aquelas que virão. Nós cremos que isso inclui em fazer um novo começo a maneira de como nos vemos, como nós pensamos que Deus nos vê e o que vemos sobre nós no futuro. Se começarmos a enxergar da maneira que Deus nos vê e tivermos uma boa imagem das coisas que Ele deseja trazer dentro e através de nossas vidas, a visão que temos sobre a vida começa a ter uma nova perspectiva. Vamos por partes. Como você se vê? Deus não quer que nós olhemos tudo o que está errado conosco ou os pecados do nosso passado. Ele quer que nós olhemos para tudo o que está certo com Ele. Quando tudo acaba, tudo recomeça. A renovação ocorre sempre quando não estamos prestando atenção. Quando o fim chega, buscamos novas alternativas para os velhos caminhos, criamos novas rotinas e retomamos velhos sonhos que até então estavam em segundo plano. Muitos encararam a renovação como o grande finale, mas muitas vezes ela é apenas um novo ciclo reciclado, que precisava de um tempo para decidir qual renovação ela gostaria de ser. É o que diz Bruno Ernica num texto chamado Todo Fim é um Novo Começo. E essa é a verdade, todo fim é um novo começo. Por mais difícil, por mais estranho, por mais difícil que ele seja. Segundo ponto, como você pensa que Deus vê você? A maneira que Deus nos vê e a maneira que pensamos que Deus nos vê pode ser frequentemente duas coisas diferentes. Repetindo, a maneira que Deus nos vê e a maneira que pensamos que Deus nos vê pode ser frequentemente duas coisas diferentes. Deus não retém seu amor. Ele nos aceita e nos socorre porque falhamos. Ele não está à procura de uma performance perfeita,
somente de um coração desejoso que se renda a Ele. Deus está trabalhando todos os dias, nos mudando para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Deus está agindo todos os dias em nós, nos mudando para sermos cada vez mais e mais parecidos com o seu Filho, Jesus. E isto é tudo que Deus espera de nós: cooperação. Submetendo-nos ao poder do seu Espírito que está em nós, podemos morrer para os caminhos errados do pensar, falar e agir para viver o que é certo. Deus irá nos mostrar como evitar o pecado, mas quando pecarmos, tudo o que precisamos fazer é nos arrepender, receber o perdão de Deus e prosseguir. O que você vê diante de você? Deus quer que nós paremos de fitar nossos olhos onde estamos e onde estivemos e comecemos a olhar o que vem pela frente. O olhar para o futuro. A vida tem seus ciclos. Mesmo aquela pessoa que passa uma vida inteira vivendo da mesma forma, sem nenhuma mudança aparente, também passa por transformações. O Deus mostrado na Bíblia é um Deus progressivo, está sempre se movendo e move no sentido de atuar na vida dos que colocam nele a sua confiança, a sua fé, para que sejam conformes à vontade dele. Isso significa que Deus quer a nossa transformação para melhor, que o ciclo da repetição ou da mesmice se rompa e haja um novo começo. Isso tudo vem com a escolha. Nós não somos marionetes na mão de um ser poderoso que nos move a seu bel prazer. Somos pessoas capazes de fazer escolhas e são elas que determinarão o nosso futuro. Quando as pessoas dizem que o futuro a Deus pertence, muitas vezes querem afirmar que estão isentas das consequências e das opções que fazem ou que fizeram. Na verdade, o que precisamos é escolher o caminho correto, isto é, tirar a mente do passado, abrir os olhos para o que Deus quer para nós hoje. Precisamos começar a nos ver do jeito que Deus nos vê, como seus filhos e filhas, adotados pela fé em Cristo Jesus. Nele não há fins de morte, não há finais de desaparecimento, não há finais absolutos. Ao contrário, há somente lugares para novos começos. Que eu e você possamos estar neste momento olhando para novos começos, que a fé em Cristo Jesus nos capacita para recomeçar. É tempo de um novo começo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de todos nós, que neste momento passamos por situações difíceis, complexas e que precisam de recomeçar. Que esse recomeço comece dentro de cada um de nós e que o Pai Celeste possa agir pelo seu Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, para que assim possamos recomeçar olhando para o futuro na esperança do Deus que age em nós no presente de cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.